tarde. O programa Gente que Fala está no ar, começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje. E, claro, aquele convite diário para todo mundo curtir, comentar e compartilhar a nossa transmissão, participar também pelo WhatsApp. O número é o 973350038, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, 12:03, quarta-feira por aqui, você sabe, nossos assuntos todos voltados para a saúde, para o comportamento, também para o bem-estar. E para essa nossa conversa de hoje, a gente vai receber o secretário municipal de saúde de São Paulo, doutor Luiz Carlos Zamarco. Secretário Zamarco, boa tarde, muito bem-vindo ao programa Gente que Fala, tudo bem? Boa tarde, eu que agradeço o convite. Obrigado pela presença. Também com a gente, aqui na nossa bancada de especialistas, doutora Camila Bauman Betelli, ela é cirurgiã vascular da Comissão de Varizes da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular Regional São Paulo. Doutora Camila, tudo bem? Boa tarde, Marco, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Obrigado pela presença. Daniela Degani, instrutora de meditação, fundadora da Mind Kids. Tudo bem, Daniela? Tudo jóia. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Obrigado pela presença. E Dr. Lúcio Souza dos Santos, pneumologista do AC Camargo Cancer Center. AC Camargo Cancer Center. Tudo bem, Dr. Lúcio? Tudo bem, boa tarde. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença de todos. 12:04, vamos ao nosso primeiro tema desta tarde de hoje no programa Gente que Fala. Minha gente, as temperaturas em São Paulo caíram drasticamente com a chegada de uma frente fria intensa, devem continuar assim as temperaturas nos próximos dias, e esse frio extremo afeta principalmente a população de rua. Num plano emergencial, cerca de 2.000 vagas foram abertas pela Prefeitura aqui da capital, em centros esportivos, albergues e também em hotéis. E, além disso, o governo do estado, o metrô e a Defesa Civil Estadual anunciaram a abertura de um centro de acolhimento provisório para moradores de rua na estação Dom Pedro II do metrô. E, mesmo assim, essa conta não fecha, são quase 32.000 pessoas pelas ruas da cidade, dormindo ao relento, sob proteções improvisadas. É um drama que a gente precisa cuidar. Doutor Zamarco, secretário Zamarco, vamos começar com esse tema. 10 graus agora aqui na capital, temperatura média da cidade, sensação térmica de 7. Tivemos 7 graus durante a madrugada, sensação térmica de 3, também temperatura média. Nas regiões mais distantes, pelas franjas da cidade, as temperaturas foram ainda mais baixas, a sensação foi ainda pior. Como é que foi a noite aí? Como é que foi o trabalho da prefeitura para cuidar dos moradores de rua nessa situação tão extrema de frio, no momento em que não se espera também, né, no mês de maio? Então, Mauro, a prefeitura, né, na saúde, nós já temos um trabalho que são os consultórios de rua. Nós temos 26 consultórios de rua que atuam na cidade como um todo, e só na região do centro nós temos 10 equipes de consultórios de rua, que é onde tem o maior número de população em situação de rua. Esses consultórios, eles têm um médico, um enfermeiro, um assistente social, um psicólogo e 6 agentes de saúde fazendo uma abordagem dessa população e tentando verificar quais são os problemas de saúde, cuidando dos problemas de saúde e encaminhando para centros de acolhida que nós temos pela cidade, já um programa que já acontecia antes dessa frente fria que tá chegando, né? E aí, na semana passada, nós nos reunimos e fizemos um trabalho para enfrentamento da baixa temperatura, que a gente está chegando no inverno. Nós já esperávamos por situações parecidas com essas que aconteceram essa noite, e nós colocamos 10 barracas em pontos estratégicos da cidade, que já foram mapeados por esses profissionais que já trabalham com a população de rua, e colocamos aí 10 tendas funcionando 24 horas, né? Elas vão funcionar a noite toda. Nós já iniciamos com a vacinação da influenza desde sexta-feira nessa população, né? Ela não fazia parte do programa
de vacinação contra a influenza, mas o município de São Paulo colocou essa população no programa, né, para poder dar uma cobertura maior, uma proteção maior para essa população. E montamos essas 10 tendas que, além dos consultórios de rua, que eles funcionam normalmente até das 7 até as 22 horas, nós colocamos um enfermeiro, mais 2 técnicos de enfermagem, 24 horas, trabalhando a noite toda, fazendo a abordagem dessa população e verificando se eles necessitam de alguma coisa. Colocamos ambulâncias à disposição, separamos ambulância para atender essas 10 barracas e atender essa população. Fizemos uma parceria com as outras secretarias, SMAD principalmente, e a Secretaria de Segurança, que, né, colocou segurança nessas barracas. A SMAD é a sigla? A SMAD é a Secretaria da Assistência e Desenvolvimento Social. Sim. Isso. E, então, eles têm lá todo um grupo de assistentes sociais acompanhando esses pacientes, essas pessoas. Eles montaram esses acolhimentos que você falou, criou mais 2.000 vagas, além das que nós já tínhamos em hotéis, e aí colocamos aí alguns centros esportivos, alguns espaços a mais, e colocaram 10 ônibus para que as pessoas receberam ontem uma alimentação nessas tendas, e depois da alimentação foram oferecido a locomoção para que elas se dirigissem até esses centros de acolhida que nós distribuímos pela cidade toda, né? Então, um trabalho intenso, foi nossa primeira noite de trabalho. Hoje a gente vai ter uma reunião agora à tarde entre todas as secretarias envolvidas para fazer uma avaliação dos resultados, o que nós precisamos aprimorar para os próximos dias. De uma maneira geral, secretário Zamarco, como é que a população de rua da capital reage ao trabalho de acolhimento? Muitos aceitam o trabalho de acolhimento, muitos são refratários, não querem ir para os abrigos, tem a questão das carroças, dos cães que acompanham muita gente, enfim, eles não querem, eles têm medo, né, de perder suas carroças, de perder seus animais também. Como é que a assistência social lida com todas essas dificuldades? Alguns centros de acolhida têm um espaço para eles colocarem as carroças e um espaço para também receber os animais. Agora, mas mesmo assim existe a resistência de vários deles de não quererem ir, né? Porque alguns têm um consumo de álcool, aí não é permitido dentro desses centros de acolhidas o consumo nem de álcool nem de drogas, e alguns por esses motivos não aceitam também e preferem ficar na rua. Mas mesmo para essa população, a gente providenciou uma distribuição de cobertores e mantas térmicas, né? E ficamos acompanhando nossas equipes que estão de plantão, tanto de SMADs quanto da saúde, estão verificando as pessoas que optaram por ficar na rua, para verificar se elas estão aquecidas, se não estão tendo nenhum tipo de problema de saúde. Doutora Camila, quais são os cuidados que a população, de uma maneira geral, deve ter nesses dias mais frios? O que observar em relação à parte vascular? Tudo isso também fica bastante afetado, bastante comprometido, dependendo, né, da pessoa, de problemas que ela já tenha de saúde, enfim. O que a gente tem que observar? Mauro, a gente sabe que, classicamente, as doenças vasculares, cardiovasculares, costumam piorar nos dias mais frios. Então, a gente realmente precisa estar atento a isso. Algumas doenças, como venosas, como varizes, por exemplo, elas até melhoram, mas as doenças arteriais, elas costumam piorar, porque, dentre uma série de motivos, a gente faz vasoconstrição, a gente aperta um pouquinho mais esses vasos, então, se já está passando menos sangue por ali, vai passar menos ainda no frio. E aí a gente também tem um aumento da pressão arterial no frio. Então, a gente tem eventos como infarto, AVC, né, que é o derrame, e algumas alterações vasculares em perna, com risco de perder membro, inclusive. Então, a gente tem que ficar atento a tudo isso. O que a gente orienta para a população é manter o uso das medicações de uso contínuo. Então,
sempre tomar direito medicação para o diabetes, para a pressão, para o colesterol, não parar, ainda mais nesse período. Então, fazer sempre esse controle com a medicação que o paciente já toma, manter a aferição da pressão para ver se essa pressão não está subindo, e se aquecer, né? Se aquecer é com cobertor, é roupa, é meia, não é fazer escalda-pés, não colocar água quente, isso tem uma chance de queimar e a gente provocar uma lesão maior ainda. Então, se proteger do frio, continuar fazendo uso das medicações e ficar atento a qualquer sinal, procurar ajuda, né? Como dor no peito, enfim, algum sinal de piora da circulação, uma perna, um braço que fica muito gelado, fica roxo, que não vai melhorar se esquentar, tudo isso o paciente tem que procurar ajuda. Doutor Lúcio Souza, pneumologista, em relação à parte pulmonar, quais são as observações? O que a gente tem que colocar aí como prioridade? Bom, a prioridade num cenário como esse que você coloca, inverno rigoroso, se aquecer, alimentar-se o melhor possível, né? Ingerir líquidos. E uma coisa que é fundamental e que pouca gente faz, arejar os ambientes que são ocupados. Seja o domicílio, seja o ambiente de trabalho. Por quê? Porque nesse período do ano, você tem uma circulação muito intensa de vírus respiratórios. Embora estejamos ainda vendo os efeitos de uma pandemia aí pelo SARS-CoV-2, que causou a doença Covid, nós temos vários vírus respiratórios que circulam com maior intensidade nesse período. E se você tem ambientes fechados, pouco arejados, a circulação é muito mais intensa, né? Da ordem de 34 vírus respiratórios. Uma medida muito importante também é a que o secretário citou no início aqui do programa, a vacinação, né? Não só a vacinação anti-Covid, a vacinação anti-influenza, fundamental num período como esse, e também a vacinação antipneumocócica, com um grupo específico de bactérias, que são bactérias que atingem populações como criança, idosos e pessoas acima de 60 anos, na verdade. Daniela, às vezes a gente vê algumas pessoas só de manga de camisa, né? Nessa friaca toda, a gente pergunta, você não sente frio, não? Não, frio é psicológico. Eu sei que você não é psicóloga, mas assim, será que faz sentido? E como é que a gente lida com o frio? Tem meditação para isso? Você que é instrutora de meditação? Olha, eu já ouvi de práticas para isso, mas são mais avançadas do que talvez nós aqui possamos praticar. Não sei dizer se frio é psicológico, mas tem muitas outras questões emocionais acontecendo no ambiente da escola, né? Acho que o frio, dentro do cenário que a gente está vivendo nas escolas brasileiras, é talvez o mais fácil de lidar, né? E a gente tem aí questões, depois de 2 anos, maior parte do tempo isolados, né? As crianças e adolescentes, e professores, né, educadores, porque nós professores também somos seres humanos que passamos por perdas, dificuldades e desafios. Então, tudo isso anda eclodindo na sala de aula, né, juntamente com o frio dessa semana. 12h16, vamos para o próximo assunto, por aqui no programa Gente que Fala. Olha, o Sistema Único de Saúde foi eleito pelos paulistanos, pelo 2º ano seguido, como o melhor serviço público da cidade de São Paulo, isso de acordo com pesquisa Datafolha. O SUS ficou tecnicamente empatado com o metrô e o Poupa Tempo, e se destacou pelas menções às unidades básicas de saúde, são as UBSs, né? As assistências médicas ambulatoriais, que são as AMAs, e as unidades de pronto atendimento, as UPAs. Segundo a publicação, segundo o Datafolha, a melhora na avaliação está associada aos anos de pandemia, quando o sistema se tornou mais conhecido com o atendimento e com a vacinação. E pode ter havido um primeiro ou um raro contato de parte das classes A e B com a saúde pública. Como é que o senhor avalia, secretário Zamarco, esse resultado dessa pesquisa? Muita gente passou a conhecer o SUS? Sim, eu acho que a pandemia
ela mostrou que o SUS ele é eficiente, né? Então, nós não vimos acontecer aqui no Brasil, principalmente na cidade de São Paulo, nós tivemos assim foi muito bem organizado, o serviço foi muito bem orquestrado entre o atendimento básico, as unidades básicas, os hospitais. A rede em São Paulo funcionou muito bem. Nós tivemos assim as unidades básicas que monitoravam os pacientes, que procuravam as unidades. Nós criamos os hospitais de campanha. A regulação funcionou muito bem, porque você fazia o monitoramento desse paciente. Então, os grupos que faziam o monitoramento, o paciente no terceiro, quarto dia, ele não está, porque às vezes o paciente ele não está melhorando, mas ele acha que fazia, principalmente no início, ninguém sabia nada sobre essa doença, as pessoas ficavam esperando em casa e quando elas procuravam o serviço de saúde, elas já estavam num estado grave e já necessitavam de uma UTI. Nós tivemos vários casos que, logo no começo da pandemia, o paciente chegava na unidade básica e, em questão de horas, ele piorava, ele era entubado e a gente tinha que colocar ele dentro de uma UTI. Então, a gente já, observando isso logo no início da pandemia, nós começamos a fazer um trabalho de olhar esse paciente nos 3 primeiros dias depois que ele procurava a unidade básica e que ele não havia precisado de internação. Iniciava o sintoma, nós acompanhamos esses pacientes durante os 3 primeiros dias. Se no 4º dia ele não tivesse apresentado nenhuma melhora e a equipe observasse que ele estava evoluindo para uma piora do quadro, ele era chamado para ir para a unidade básica e muitas vezes da unidade básica nós já encaminhávamos ele direto para uma internação no hospital e iniciávamos o tratamento precoce, né, oferecendo oxigenoterapia, enfim, dependendo de como estava a disponibilidade de tratamento naquele momento da pandemia. Agora, e com isso nós evitamos vários pacientes que evoluíssem para uma gravidade e isso também mostrou a eficiência do SUS para esse paciente, né? Isso num primeiro momento. A cidade toda ficou muito bem orquestrada nisso. No segundo momento, nós tivemos a vacinação na cidade de São Paulo, né? Então, a vacinação São Paulo, ele distribuiu vários pontos de vacinação, deu oportunidade para drive-thrus em clubes, em parques, enfim, vários locais que se estende, inclusive, alguns deles até hoje, onde toda a população teve a oportunidade de ter o acesso mais próximos ou de acordo com a sua comodidade, né? E isso funcionou principalmente para a classe A e B, né? Que ela talvez para muitos da classe A e B foi a única vez que ela precisou do SUS, porque ela tinha essa vacinação, só acontecia no SUS. E ela teve essa experiência exitosa que foi de ir com o seu carro, não precisar descer do seu carro, ou às vezes no seu próprio clube onde ela frequentava ter a vacinação. Então, nós distribuímos de uma maneira onde a população ela poderia escolher qual seria a melhor forma dela se vacinar, né? Isso demonstrou uma organização muito grande por parte da saúde e que o resultado foi esse que nós vimos. Agora, secretário Zamarco, o SUS vive uma nova realidade a partir da pandemia, com um aumento muito grande de pessoas à procura do sistema, pessoas que perderam empregos, pessoas que tinham planos de saúde porque trabalhavam ou porque tinham renda para pagar. E o SUS virou o grande plano de saúde, sempre foi, agora ainda mais. Temos esse desafio, né, de transformar a porta de entrada do SUS, que são as UBS, naquela referência que são os atendimentos de alta complexidade, né? Como é que está esse trabalho? Então, aí, como você mesmo falou, né? A gente mostrou uma eficiência para a população e várias pessoas migraram para o SUS, né? Porque, inclusive, alguns planos de saúde, esses planos, a gente teve vários relatos que eles eram o atendimento em alguns desses planos era pior do que eles tinham no Sistema Único de Saúde. Então, as pessoas desistiram desses planos e migraram todo para o sistema de saúde do SUS.
Então, a nossa organização. Durante a pandemia, nós saímos de 16 hospitais e chegamos a 30 hospitais públicos, né? Nós saímos de 3 UPAs e chegamos a 23 UPAs agora e temos mais 18 para inaugurar. Então, o nosso grande desafio agora é a organização da rede, que é o que nós estamos fazendo, né? Então, por exemplo, deixando os hospitais para os procedimentos mais complexos, deixando os hospitais para fazer as cirurgias e fazendo as portas de entrada pela UPA, né? E estruturando essas UPAs com cirurgiões, com ortopedista, clínicos, salas de emergência. Então, se o paciente ele chega numa unidade de atendimento dessa e ele tiver for um caso mais complicado, ele tem um primeiro atendimento, ele tem uma estabilização e ele imediatamente ele pode ser transferido para um desses hospitais que nós estamos deixando referenciados, inclusive fazendo isso em conjunto com o Estado, né? Estamos conversando bastante com o Estado, porque nós temos bastante hospitais estaduais dentro da cidade e precisamos desses hospitais para fazer uma rede que contemple o atendimento de toda a população, porque afinal são 12 milhões e meio de habitantes que tem na nossa cidade. Uma quantidade de pessoas muito grande. Então, se você não tiver uma organização, você não vai dar conta disso. Temos algumas contratualizações com alguns serviços de saúde, porque a gente não tem tudo dentro da cidade, principalmente a alta complexidade não é pela organização do SUS, a alta complexidade não é o município que tem que atender ao Estado, mas sabendo das dificuldades que o Estado tem para a alta complexidade, o município tem se organizado em atender, ajudar nesse atendimento da alta complexidade, fazendo contratualizações, tivemos algumas contratualizações com hospitais que atendem oncologia, né? A gente tem o IAVC, enfim, são vários serviços, o IBCC, okay. O do Lúcio também nós temos alguma contratualização com o Camargo Center. Hospitais, são Sim. vários. E Sim. Temos contratualizações também para especialidades que a prefeitura não contempla, fazemos alguns hospitais, o SEMA, por exemplo, que atende otorrino, atende oftalmo, enfim, estamos expandindo esse serviço, fazendo uma rede de atendimento para poder atender as filas. Nós temos uma fila tanto de consulta na cidade de São Paulo, quanto uma fila de cirurgia. Na cirurgia, nós temos cirurgias de pequena, média e alta complexidade. Então, era uma fila grande em todas elas, né? Aí, quando a pandemia deu uma arrefecida no ano passado, em agosto do ano passado, nós tínhamos 17 hospitais que funcionavam 12 horas, chamados hospitais dias. Sim. Nós pegamos 6 desses hospitais, que eram um pouco maiores, demos uma melhorada na estrutura física e passamos esses hospitais para funcionar 24 horas, porque eles têm centro cirúrgico, né, tem sala de recuperação anestésica, tem leitos de internação. Algum deles a gente criou até uma estrutura de uma sala de estabilização, que seria uma semi-intensiva, se o paciente tiver alguma complicação na cirurgia. E nós começamos a operar 24 horas nesses hospitais, só fazer cirurgias de média complexidade. Fizemos de agosto até agora, no mês de abril, fizemos 59 mil cirurgias nesse serviço. Né? Então, muito isso bem. Também tira a média complexidade dos nossos hospitais maiores. E daí você deixa os hospitais maiores para ele atender a alta complexidade e atender as urgências e emergências, porque a gente tem uma fila grande na cidade de São Paulo de ortopedia. A ortopedia é uma demanda reprimida nossa, por conta que os hospitais que fazem cirurgias ortopédicas, ele atende a demanda do dia a dia, né? A urgência e a emergência. E São Paulo é uma cidade que tem muito acidente de moto, e fora os outros acidentes, que já ocupa as nossas equipes de cirurgia ortopédica nos 5 hospitais que fazem cirurgia ortopédica, e a gente tem uma dificuldade para diminuir essa fila. Então, nós estamos fazendo um trabalho agora também, tentando referenciar um hospital só para fazer a fila ortopédica. Então, essa é a organização nossos desafios no pós-pandemia.
Muito bem, secretário. Vamos avançar com mais um tema por aqui. Programa Gente que Fala. Quarta-feira, saúde, bem-estar e comportamento é aqui o nosso papo, é a nossa conversa. Com o abrandamento da pandemia e a volta da vida social, os cigarros eletrônicos se popularizaram entre os jovens. O produto é similar ao cigarro comum, mas funciona com uma bateria que aquece um líquido, transformando-o em vapor, e a fumaça inalada traz a sensação prazerosa esperada pelos usuários. Eles ainda podem ter essências que variam de bebidas alcoólicas a doces. Só que o produto também traz riscos de infecções pulmonares, e pode causar dependência por conter nicotina. O cigarro eletrônico é proibido pela Anvisa desde 2009, mas é livremente vendido nos sites mais populares da internet. Doutor Lúcio, eu destaquei aqui, o produto é similar ao cigarro comum, só que os efeitos são muito piores. Se o efeito do cigarro comum já é drástico, o do cigarro eletrônico é muito pior, é muita gente correndo risco, não é verdade? É verdade o que você mencionou. Além disso, o cigarro eletrônico é um produto sem qualquer controle de qualidade. Sim. Ninguém sabe quem produz, o que produz, e ninguém tem controle sobre o que é posto nesse cigarro eletrônico, né? Como você mencionou, o cigarro que se utiliza, o cigarro a combustão que nós chamamos, que é o cigarro normal, ele tem padrões aí definidos que as indústrias têm que seguir, costuma dar lesões pulmonares e doenças variadas a longo prazo, mas o cigarro eletrônico, por não ter este controle de qualidade e por usar, às vezes, substâncias como glicerina, glicerol no seu líquido, ele pode causar irritabilidade das vias aéreas, garganta irritada, né? Até lesões pulmonares graves, como insuficiência respiratória mesmo. Embora ocorra de forma mais rara, mas é uma substância sem controle, de um início mais ou menos recente, né? Nós estamos falando aí de algo de menos de uma década de uso, que está se espraiando no seu uso no meio da população jovem, né? Principalmente. Vamos lembrar que 90% das pessoas que fumam iniciaram esse hábito tabágico com menos de 19 anos. E não é segredo para ninguém, muito menos para a sociedade brasileira, que a indústria de tabaco sempre apostou na população mais jovem para difundir seu produto. Quem tem aí pelo menos 50, 60 anos de idade lembra das propagandas de cigarro voltadas para o público jovem. E hoje, esses jovens de hoje, que não viveram as campanhas publicitárias de proibição do uso do cigarro comum, supõem que usar o cigarro eletrônico é algo inofensivo. Não é. E nós não vemos propagandas, alertas de que esse cigarro eletrônico não deve ser usado, né? Ao contrário do cigarro habitual, em que hoje você não tem propaganda veiculada em veículos de massa, o cigarro eletrônico, como você ressaltou muito bem, é comprado livremente, sem qualquer controle. Pois são dois pontos, né? Falta de campanhas, né, alertando para os malefícios do cigarro eletrônico e a falta de ação das autoridades, uma vez que a Anvisa proíbe a venda desde 2009, a gente vê isso acontecendo livremente na internet, nos sites mais populares. Então, temos dois desafios aí, um em cada ponta, né, doutor? Imagino que para as autoridades é difícil você conseguir coibir esse mercado que não é um mercado oficial, né? Deve ser muito difícil, não tem informações das dificuldades específicas. Agora, a campanha, sim, a campanha deveria ser feita nas mídias que os jovens habitualmente acessam, né? Nos próprios locais que os jovens frequentam,
Você não tem, eu pelo menos não desconheço um cartaz, uma propaganda dizendo, por favor, não use cigarro eletrônico, porque não há controle do que você está usando. Não é só o fato de ter a nicotina naquele produto, mas substâncias que podem levar a lesões graves. Nós já presenciamos lesões graves por cigarro eletrônico. Essas substâncias que eu mencionei no início, glicerina, glicerol, álcools, que fazem com que produza aquela fumaça depois que você liga a bateria do cigarro, elas são substâncias conhecidas e lesivas ao pulmão, né? Agora, o pior de tudo é, como é um produto de uso recente, o que o futuro nos reserva pelo uso espraiado do cigarro eletrônico, nós vamos ter que aguardar para saber o que isso vai ocasionar com essa população. Faltando 27 minutos para 13h, programa Gente que Fala, por aqui, assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento sempre às quartas-feiras. Uma pausa breve, mensagem do nosso apoiador, a gente volta em seguida. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava a Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Faltando 26 minutos para 13h, estamos de volta. Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos. E esse é o programa Gente que Fala de quarta-feira com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Comuns em adultos e idosos, as varizes também podem se manifestar em crianças e adolescentes. Sabia disso? Segundo a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 30% da população mundial apresenta problemas com varizes. E em 70% dos casos, seu surgimento ocorre antes dos 30 anos de idade. De acordo com especialistas, apesar do fator genético ser importante, há outros motivos, como obesidade, sedentarismo, tabagismo e longos períodos em pé, que podem ocasionar o seu surgimento precoce. Doutora Camila, segundo a OMS, 30% da população mundial tem problemas com as varizes. E os jovens, crianças e adolescentes, como é que se inserem aí nesses dados? Então, Mauro, a gente conhece classicamente as varizes como uma doença de uma população adulta e de uma população idosa, o que é verdade, é muito mais comum realmente em populações mais velhas, mas crianças e adolescentes também podem ter varizes, só que numa porcentagem muito menor, aí são menos de 5% realmente, é mais raro nessa população. E a gente precisa diferenciar um pouquinho as causas, porque varizes, numa população bem nova, eventualmente ao nascimento, tem uma causa diferente das varizes que são manifestadas em adolescentes, por exemplo, né? O que a gente conhece como causa aí de varizes na população adulta, né, que é comumente conhecido? Uma causa genética, então quem tem varizes na família, pai, mãe, irmãos, tem mais chance de apresentar varizes. Além disso, ficar longos tempos parado com a perna para baixo, seja em pé ou seja sentado, fazer uso de hormônio, né, estrógeno especificamente, sedentarismo, obesidade, esses são fatores da população adulta que pode levar a varizes. Mas a gente encontra atualmente tudo isso na população de adolescentes, né? A gente aí, inclusive, conversou sobre tabagismo, que é um fator importante para desenvolvimento, inclusive, de trombose, né? Então, os adolescentes têm uma vida muito mais parecida com vida de adulto, de ficar, às vezes, longos períodos sentados, não fazer atividade física, obesidade nessa população é uma coisa que só cresce, então a gente tem aí um motivo para a gente ter varizes nessa população. As meninas entram em contato com o hormônio cada vez mais cedo, fazendo uso de anticoncepcional também, é claro que existem benefícios com o uso de anticoncepcional, mas isso atrapalha na circulação, pode prejudicar as veias e formar varizes, vasinhos. Então, a gente tem essa população com essas características e essas causas. Se a gente pensar num extremo de idades mais novas, aí a gente tem outras causas
para desenvolvimento de varizes e de outras doenças venosas, né? Como alterações congênitas, malformações vasculares, hemangiomas, são alterações na formação dos vasos ali, no desenvolvimento, na formação do embrião, do feto, alterações intraútero que podem fazer com que os bebês já nasçam com problemas de circulação e varizes aparentes. E aí isso inclui algumas síndromes genéticas, congênitas, e também malformação de sistema venoso, né? Então a gente tem uma outra causa e aí o tratamento ele acaba sendo também um pouco diferente. Quais são, justamente, esse é o ponto, quais são os tratamentos? Quanto que as varizes são tratáveis em crianças e adolescentes e quanto que os casos são cirúrgicos? Então, quanto mais nova é a criança, a gente tende sempre a fazer tratamento clínico, né? Então, quanto menor for a chance de intervenção, melhor, né? Em alguns casos, a gente vai precisar fazer uma intervenção, sim. Então, toda vez que a gente tem informação de varizes e isso leva a complicações, a gente tem indicação de tratamento com procedimento. E isso pode levar a sangramentos, né? Essas malformações em crianças podem crescer e, eventualmente, por exemplo, se for na região do tórax, levar a uma falta de ar, né? E outras complicações, dependendo da manifestação. Então, aí a gente tem indicação de tratamentos. Atualmente, a gente tem tecnologia tanto para crianças, adolescentes, inclusive para adultos, para poder tratar essas varizes, essas alterações vasculares de uma forma menos invasiva, com o uso do laser, por exemplo. E alguns resultados são muito bons. As varizes são problemas venosos, é uma doença venosa, ou seja, são problemas relacionados com as veias. Em que medida pessoas que têm varizes, ou seja, problemas venosos com as veias, podem ter problemas arteriais também? As causas, elas são diferentes, né? Então, Diferentes. são diferentes. A gente não tem uma relação direta de doenças venosas com doenças arteriais, né? Então, a pessoa que tem varizes, ela não precisa necessariamente se preocupar em ter um infarto, porque essas coisas não têm uma relação direta. Quais são as causas que levam a alterações arteriais? É o tabagismo, o consumo abusivo de gordura, né, aumento de colesterol, pressão alta, diabetes. Esses fatores, eles não estão tão relacionados à doença venosa, né? Então, são causas diferentes, com tratamentos diferentes e doenças diferentes. Fiz essa pergunta, doutora Camila, porque há muita gente com problemas de varizes e acabam recorrendo às chamadas meias elásticas, isso sem a procura de profissional, acham que aquilo lá vai resolver o problema. E é preciso saber se a pessoa pode usar meias elásticas, porque se a pessoa tem problemas arteriais, ela obviamente está impedida disso, né? Então, a procura por um profissional é o ponto primeiro, não tem por onde. Exatamente. A gente tem informação, mas procurar um profissional é extremamente importante. É o que você falou, Mauro. A gente às vezes acha alguma informação desencontrada por aí. Ah, a meia elástica é bom para circulação, então eu vou comprar uma meia e vou começar a usar. Isso pode acabar prejudicando a sua circulação, não ajudando, então a gente tem que tomar muito cuidado. A meia elástica, ela é ótima para um determinado grupo de pessoas, para aquela indicação específica, e existem várias meias elásticas no mercado, a gente precisa saber qual seria indicada para determinado paciente. E realmente tem populações que não podem usar meia elástica, não vão se beneficiar, vão ter um problema da circulação com isso, especialmente, como você comentou, população que tem uma doença arterial. Então, a gente precisa tomar cuidado. Passar com um especialista é sempre a melhor coisa para a gente evitar essas complicações. Deixa eu me socorrer aqui do secretário Zamarco, que é um médico neonatologista. Essas questões de varizes que eventuais crianças podem ter, adolescentes, a gente já consegue identificar ao nascimento, a partir daqueles testes que são obrigatórios já na maternidade, doutor Zamarco? Doutor Zamarco, nos ouve? Seu microfone fechado. Doutor Zamarco, secretário municipal de saúde de São Paulo. Seu microfone está fechado, secretário. Não consegue achar.
Abri. Agora sim, vamos Abriu, lá. não Bem estava brevemente, para a gente funcionando passar aqui para o meu próximo mouse, tema. desculpa. Você conseguiu me ouvir, secretário? Consegui ouvir. Você está me perguntando se tem alguma, ao nascer, se eu consigo fazer alguma relação com a criança, se tem algum problema vascular, né, no futuro, né? Você está me falando Sim, isso. sim, sim. A gente, eu realmente não tenho nenhuma doença característica vascular, né, Camila? Tem alguma coisa em relação desde o nascimento que eu não tenho conhecimento. Não tem. Como a gente conhece, teste do pezinho, teste da Sim, orelhinha, sim. não tem nenhum teste Esse específico para desenvolvimento para saber se vai ter alteração vascular, né? O que a gente observa é que essas doenças congênitas de malformações, por exemplo, elas já são visíveis ao nascimento. Então a gente vê às vezes manchas uma característica mais vinho, alteração de volume. Então, por exemplo, uma perna de um bebê que tem uma mancha vinho e que essa perna cresce, ela já é maior do que a outra ao nascimento. Então, a gente já tem sinais, assim, bem evidentes quando a criança nasce, mas teste específico, não. Faltando Mas 17 minutos para uma da são os tarde. angiomas que a Camila está falando, que às vezes aqui, mas aí você já bate o olho e já vê, né? A hora que nasce, já tem um angioma ali. Alguns você tem que intervir, ou que são muito grandes, tal, você encaminha para uma intervenção, para um acompanhamento, mas esses pequenos não tem nenhum procedimento, é só observar mesmo. Sim. Legal, está esclarecido. Nosso próximo tema aqui, 17 minutos para uma da tarde agora, num momento em que as pessoas de todas as idades estão preocupadas com a saúde mental e seu potencial, o Centro Educacional Brandão, que fica em Moema, zona sul aqui da capital, resolveu trazer a prática de mindfulness para dentro das salas de aula. Do berçário até o 9º ano, quase todos os alunos passaram a ter a experiência, que começou com simples lições para respirar, para poderem se acalmar, para poderem relaxar. E, segundo os educadores, foi notável a melhora no nível de atenção e concentração dos alunos nas aulas, assim como no convívio e nas conversas diárias entre eles. Muito bem, Daniela Degani, vamos falar sobre esse tema. Mind, mente, fullness, full, né, cheio, pleno, fullness, plenitude, plenitude da mente, plenitude da atenção. É por aí, é esse o caminho, é esse o entendimento, o conceito? O conceito é por aí, né? Desenvolver a habilidade que todos nós temos de estar mais consciente daquilo que nós estamos fazendo, estar mais consciente daquilo que estamos pensando, consciente das nossas emoções, que é uma habilidade inata, mas que muitas vezes, na vida moderna, nós estamos tão conectados em tantas coisas ao mesmo tempo, inclusive as crianças, até de uma idade cedo, né, que a gente perde essa capacidade de fato atento, consciente daquilo que está acontecendo conosco. E através das práticas nós conseguimos fortalecer essa habilidade novamente. É meditação ou algo parecido? Sim. Envolve práticas de meditação, né? Com as crianças, essas práticas são muito lúdicas, quase que uma brincadeira de prestar atenção na respiração. Nós usamos jogos de atenção plena, explicamos sobre o funcionamento da mente, né? Hoje as pesquisas de neurociência mostram que se simples parar, prestar atenção em uma só coisa, pode ser a respiração, né? Agora, todos que estão nos ouvindo, nós aqui podemos parar e prestar atenção em uma respiração nossa, né? Assim. Quando nós fazemos isso por alguns instantes, né, regularmente, nós sabemos que tem um ganho na forma que o nosso cérebro se desenvolve. Nós estamos dando um estímulo dentre outras coisas, né? Estamos estimulando o nosso córtex pré-frontal, que é uma região do cérebro relacionada à atenção, à regulação emocional. Então, nós permitimos ao nosso corpo, à nossa mente, que ele possa se regular por alguns instantes, né? E a gente está precisando muito dessa regulação. Onde é que surge, Daniela, esse método, esse conceito do mindfulness? Quem que aplicou primeiro? Isso está em diversas áreas? Está entre os líderes? Está entre os atletas? Está em quem? Quem que pratica o mindfulness?
Perfeito, excelente pergunta. São práticas contemplativas que existem há milênios, né? A gente fala quem é o criador, mas na verdade são técnicas que foram sendo passadas de geração em geração dentro de tradições religiosas, dentro de tradições filosóficas. O que mais recentemente aconteceu é que a ciência começou a estudar, mensurar, inclusive usando de ressonância magnética e entendendo o que acontece com o cérebro das pessoas que meditam. E isso sim é mais recente. Hoje, respondendo sua pergunta, onde estão presentes as práticas, né, elas se expandiram de contextos religiosos e filosóficos para estar presente na área da saúde, né? Então, dentro da psicologia, da psiquiatria, são práticas que podem ajudar a cultivar, né, uma mente mais saudável, pode ajudar nas empresas, né? Então, a gente vê muitas corporações levando essas práticas para os funcionários de maneira a tornar o ambiente mais harmônico, menos estressante para esses funcionários. Então, a gente tem o Google, a gente tem também áreas militares e a área da educação, né? De algumas décadas para cá, percebeu-se que se nós adaptamos essas práticas para a linguagem das crianças, incluindo lúdico e jogos, isso também tem um benefício no ambiente educacional, né? Quando uma sala de aula, o professor está atento, presente, consciente das relações, mas afetuoso com os alunos, e os alunos também estão mais presentes, atentos, o ambiente se torna muito propício para o aprendizado, né? E o contrário também é verdadeiro. Essas qualidades estão ausentes, é muito difícil que aquele ambiente floresça. Como é que é a prática disso, Daniela? É possível fazer sozinho? Você precisa ter, digamos, o seu mestre ali do seu lado, um personal da mente ali para te orientar? Porque, assim, vamos pensar na meditação. A meditação é muito difícil. A partir do momento em que você precisa... você tem que desligar, você tem que parar de pensar nos seus problemas do momento, esquecer das coisas do passado, não pensar no futuro, naquilo que pode acontecer, você tem que parar ali naquele momento. O mindfulness é a mesma coisa? Olha, nós não trabalhamos com o objetivo de deixar a mente em branco. Não é não é isso que nós estamos fazendo com essas práticas, mas é apoiar a nossa atenção em uma coisa. Pode ser a respiração, podem ser os sons que estão acontecendo no momento, as sensações do nosso corpo, né? Hoje provavelmente temperatura, super frio, e nós tomamos consciência disso. Pode ser que ao fazer isso, a nossa mente se distraia, porque nós estamos acostumados a isso. Então, percebemos que nos distraímos e retornamos a prestar atenção naquilo em que nós nos propusemos. Por exemplo, a respiração. É uma das possibilidades que nós trabalhamos. E esse treino de, puxa, estou aqui prestando atenção na respiração, né? Com as crianças a gente usa, vem uma borboletinha, pousa no seu nariz, ela vai sentir a sua respiração. Então isso facilita para que as crianças estejam mais atentas à respiração. Quando ela se distrair, ela vai perceber e vai trazer a atenção de volta. Se distrai, traz a atenção de volta. E esse é o treino. Ao fazer isso, nós fortalecemos a nossa capacidade de estar atento e consciente. Isso tem inúmeros ganhos no ambiente educacional. 9 minutos para 1 da tarde agora, perguntas da nossa audiência. Eu vou pedir muita brevidade a todos para as respostas, porque tem pergunta aqui para todo mundo, e eu começo com o secretário Zamarco. É o seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, que todos os dias participa com a gente. Obrigado, seu Jaime, mais uma vez. Já a previsão de quando a espera para cirurgias no Serviço Público Municipal Paulistano irá diminuir? Pergunta aqui o seu Jaime, secretário Zamarco. Secretário Zamarco? Novamente, seu microfone. Como eu comentei... Agora... Oi, desculpa. Com brevidade, secretário. Respondendo aí para o Jaime a pergunta, nós estamos fazendo aqui um trabalho aumentando o número de hospitais que fazem cirurgias de média complexidade, que é a obrigação do município, né? Atender a média complexidade. Então, com esses hospitais que estão funcionando somente para atender essa população, que nós já fizemos
59 mil cirurgias num espaço de 8 meses. Então, a gente espera que daqui até o final do ano a gente atinja mais 70 mil, porque além desses 6, nós estamos abrindo mais 3, já abrimos, né? Começou a funcionar nesse último mês, nós estamos com 9 hospitais agora funcionando nessa modalidade de 24 horas, fazendo essas cirurgias. Então, nós, fazendo mais 70 mil cirurgias, nós vamos diminuir essas cirurgias de média e baixa complexidade. Essas pessoas estão sendo chamadas pela fila, todo mundo que está na fila da cirurgia, né, que entrou na fila da cirurgia nesse período, que está cadastrada, ela está recebendo ligação, né, fazendo um agendamento, pedindo para comparecer nas unidades para fazer os exames. Então, se o seu Jaime está dentro dessa cirurgia, ele vai receber uma ligação do município. Se ele fizer parte da cirurgia de alta complexidade, essa cirurgia ainda ela está um pouco mais lenta. Nós estamos fazendo a referência dos hospitais para que os hospitais maiores, porque são aqueles pacientes que, além da cirurgia, ele precisa de uma vaga de UTI associada, uma internação mais prolongada. Então, nós estamos fazendo agora essa reorganização do referenciamento das portas, o paciente sendo atendido pelas UPAs e deixando os hospitais não fazendo porta de pronto-socorro, porque o que acontece? Ele fazendo a porta de pronto-socorro, ele não consegue fazer a cirurgia. Doutor Lúcio, o Luciano Andrade está no nosso canal no YouTube e ele pergunta por que os casos de câncer de pulmão têm crescido também entre os não fumantes. Bom, câncer de pulmão é uma doença complexa que tem propensão genética, que tem relação com exposição ambiental, tem relação com exposição de atividade de trabalho, e ele tem toda a razão. Nos últimos 30 anos, o câncer de pulmão tem crescido na população não fumante, provavelmente por exposição a todos esses elementos que eu mencionei. A pergunta aqui para a doutora Camila, a Juliana Rocha aqui no Instagram pergunta se o excesso de atividades físicas também pode causar problemas vasculares em crianças e adolescentes. Juliana, a atividade física ela é só benéfica para a circulação. Então, fazer atividade física, na verdade, é bom, você está fortalecendo a musculatura de membros inferiores e melhorando o retorno venoso, fazendo uma melhora da circulação como um todo, inclusive prevenindo outras alterações que poderiam levar a doenças arteriais, né? Controla a diabetes, controla a pressão, e aí a criança e adolescente, a gente evita que tenha tudo isso. Então, a atividade física é ótimo, pode continuar fazendo. Daniela, a Cristiane Duarte está no Facebook e ela pergunta o seguinte: se a religião de uma pessoa interfere na meditação. Eu até acrescentaria aqui, a religião de uma pessoa, ou a falta de uma religião de uma pessoa interfere na meditação. Aí ela complementa aqui: os ateus ou agnósticos conseguem meditar? Daniela? Mauro, eu não consegui ouvir o final do complemento. A Cristiane Duarte, no Facebook, pergunta: a religião de uma pessoa interfere na meditação? Os ateus ou agnósticos conseguem meditar? Sim, na verdade, as práticas, as práticas são focadas em corpo, respiração, sensações, emoções e pensamentos. Então, não tem nada a ver com religião. As práticas que a gente leva para a escola, elas são adequadas para todas as religiões, inclusive nenhuma. São coisas do dia a dia do ser humano. Outra pergunta aqui para o doutor Zamarco, nosso secretário municipal de saúde. Maria Clara Gouveia está no Facebook. Secretário, como anda o monitoramento em São Paulo dos casos da hepatite misteriosa que tem se espalhado pelo mundo? A gente tem repercutido bastante a respeito disso. Casos de hepatite que não tem a ver com o vírus da hepatite, há suspeita de que estejam sendo causadas pelo adenovírus, né, que é o vírus da gripe, o vírus do resfriado. Né? Nós tivemos 3 casos aqui no Hospital das Clínicas que evoluíram para transplantes e um deles, inclusive, evoluiu para óbito após o transplante. Então, é uma doença desconhecida. A gente tem emitido um alerta para todos os serviços de emergência, para que quando uma criança chegar com sintomas de febre, vômitos,
e diarreia, pensar na hepatite, né? E aí fazer os exames e pedir todas as sorologias para verificar se tem alteração nas enzimas hepáticas, se tem uma suspeita de hepatite, se todas as sorologias vierem negativas para as hepatites conhecidas, pensar nessa nova doença que está acometendo as crianças, principalmente crianças de menores que 5 anos. A gente tem alguns casos de crianças maiores, que até 12 anos foi a idade máxima que a gente conseguiu na história, tanto no Brasil quanto fora daqui. E aí fazer o encaminhamento para o HC, o que está mais estudando esses casos. Mas ainda é uma coisa muito nova, nós sabemos muito pouco, né? Não só nós, o mundo inteiro sabe muito pouco a respeito dessa doença. E aqui nós já tivemos 3 casos que evoluíram para transplante hepático. Pessoal, vamos partir para as despedidas, bem rapidinho cada um. O secretário está com a palavra. Secretário, sua mensagem final, bem breve, seus canais aí da Prefeitura, da Secretaria de Saúde. Bem rapidinho, por favor. Bom, o que eu quero agradecer a oportunidade, né, de participar aqui do programa, de participar com os ouvintes, agradecer a população da adesão da vacina de Covid, lembrar que a pandemia ela ainda está aqui circulando na cidade de São Paulo. O pessoal fazer a terceira dose da vacinação, que nós estamos em 75%, e os que podem fazer a 4ª dose, também procurar para fazer a 4ª dose, e seguir em frente na cidade de São Paulo, no pós-pandemia, para uma recuperação da nossa cidade. Muito obrigado, secretário Luiz Carlos Zamarco. Doutora Camila, seus canais, sua despedida muito rapidinho. Eu agradeço muito o convite, foi um prazer estar aqui com você, Mauro, com os colegas. Eu estou no Facebook, no Instagram, como doutora, DRA, né? Camila BTL Vascular. Muito obrigada. Muito obrigado, Daniela Degani, sua despedida e seus canais. Muito obrigada pela oportunidade de estar nessa discussão tão rica aqui. Os canais são mind.kids, Mind Kids. Nas redes sociais, é isso. Isso, nas redes sociais. Muito bem. Doutor Lúcio Souza dos Santos, sua despedida, seus canais. Eu quero agradecer a oportunidade de participar do programa, lembrar as pessoas, como o secretário falou, de se vacinarem, isso é muito importante, e estou no AC Camargo Câncer Center à disposição de quem precisar. Muito obrigado pela presença de todos nesta edição do programa Gente que Fala de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Agradecimento em nome de toda a nossa equipe. Estiveram com a gente Dr. Luiz Carlos Zamarco, secretário municipal de saúde de São Paulo, a cirurgiã vascular doutora Camila Baumann Betelli, a instrutora de meditação Daniela Degani e o pneumologista Dr. Lúcio Souza dos Santos. Na mesa de som com a gente hoje, Isaac Barros. Valeu, Isaac, aí pelo apoio, pelas operações. Sérgio Souza na gerência técnica da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman. Pauta e redação do Pedro Schiavon. Zenilda Salvato, nossa diretora de produção. O jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. E você, ouvinte, você, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando na programação da Trianon, o nosso musical, até às 6 da tarde. Na sequência, o Renato Albuquerque com o programa Radar Paulista. E a repórter Débora Mendonça tem ao vivo as informações do trânsito agora aqui na capital paulista, neste horário do rush. Ela já vai chegar para trazer tudo isso aqui para você. 1 e 1, um abraço, muito obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.